Tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula de português. O conteúdo da aula de hoje é o substantivo. Tudo do substantivo. Vamos ler esse texto? O amor e a loucura. No amor tudo é mistério. Suas flechas e sua aljava. Sua chama e sua infância eterna. Mas porque o amor é cego? Aconteceu que, num certo dia, o amor e a loucura brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu então o amor que se reunisse para tratar do assunto o conselho dos deuses. Mas a loucura, impaciente, deu-lhe uma pancada tão violenta que lhe privou da visão. Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança aos gritos. E diante de Júpiter, Nêmesis, a deusa da vingança, e de todos os juízes do inferno, Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. Para estudar detalhadamente o caso, a sentença do Supremo Tribunal Celeste consistiu em declarar a loucura a servir de guia ao amor. Depois de analisarmos esse texto, percebemos que as palavras foram usadas para nomear seres, ações, qualidades, estados, sentimentos e outras coisas. Por isso, tem aí a primeira pergunta: que palavras designam o mistério do amor? Então, na leitura do texto, percebemos que as palavras flechas, aljavas, chama e infância foram usadas para designar o amor. Porém, as palavras flechas, aljava e chama designaram ali no texto seres. Quando eu usei a palavra infância, eu estava designando um estado. Ao analisar o texto, vimos que as palavras amor e loucura estavam empregadas com letras maiúsculas. Por que será? Porque no texto, amor e loucura são personagens que atuam na história narrada, personificando, respectivamente, um sentimento e um estado. Como designam um ser em particular, são nomes próprios e devem ser empregados com letras maiúsculas. Hoje o tema da aula é substantivo. Começamos com a análise de um texto, percebendo assim que as palavras geralmente são usadas para nomear ações, sentimentos, desejos, ideias e seres. Quando eu me refiro a seres, podem ser seres visíveis ou não, e seres vivos ou animados ou não. Substantivos podem ser classificados em 9 tipos. Temos aqui a tabelinha. O substantivo pode ser comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato ou coletivo. Quais são os substantivos comuns? Substantivos comuns são as palavras que designam seres da mesma espécie de forma genérica. Exemplos: quando eu uso a palavra computador, quando eu uso a palavra pessoa, gente, país, uma palavra qualquer de um ser de uma espécie. Já os substantivos próprios, eles são escritos com a inicial com letra maiúscula e são palavras que particularizam seres, particularizam entidades, países, cidades, estados, bairros. Exemplo: Rio de Janeiro, Brasil, São Paulo, Itaitinga. Ou nomes de pessoas como, por exemplo, Maria, José, João. Ou nomes de empresas, quando eu digo Banco do Brasil, supermercado, Mãe Rainha. Quando eu coloco ali um nome que vai designar algo que seja particular, eu classifico como substantivo próprio. Simples. Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Então, quando eu falo em substantivo simples, é um substantivo formado por apenas uma palavra.
como vemos aí o exemplo, a palavra carro, a palavra casa, a palavra camiseta e outras, seguindo essa mesma lógica. Já o substantivo composto são aqueles formados por mais de uma palavra. Exemplos: guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor, carro de mão. Então, eu falo que é composto porque na formação da palavra vemos que há mais de uma palavra que designa aquele ser ou aquele objeto. O substantivo também pode ser primitivo. Os substantivos primitivos são aqueles que não derivam de uma outra palavra. Exemplos: flor, casa, folha, chuva. Já o substantivo derivado, ele vem na parte da escrita da palavra, né? Ele vem derivado de uma outra palavra que já existe. Exemplo: floricultura. Floricultura vem da palavra flor, por isso é um substantivo derivado. Concreto. O que eu quero dizer quando eu falo que um substantivo é concreto? Os substantivos concretos designam as palavras reais, palavras concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Quando eu digo, por exemplo, saci, é um ser real ou imaginário, mas que existe. Por exemplo, o saci pode não existir de forma literal, pode não existir esse ser, mas ele existe na imaginação das pessoas, nas histórias contadas pelos nossos ancestrais, os nossos antepassados. Então, quando eu falo que o substantivo é concreto, tem a ver com aquilo que existe, seja na vida real ou na literatura. Já o substantivo abstrato é aquele relacionado aos sentimentos, estados, qualidades e ações, quando eu falo amor, beleza, alegria, bondade e assim por diante. Quando eu falo que o substantivo é coletivo, eu estou me referindo àqueles substantivos que se referem a um conjunto de seres. Por exemplo, um cardume é o substantivo coletivo que designa um grupo de peixes. Quando eu digo flora, conjunto de flores, álbum, conjunto de fotos, colmeia, conjunto de abelhas e assim por diante. Vimos aí que os substantivos podem ser classificados em 9 tipos diferentes. Porém, isso não quer dizer que uma palavra só vai receber uma dessas classificações. Por exemplo, a palavra flor. Nós podemos dizer que flor é um substantivo comum. Por quê? Por que flor é um substantivo comum? Porque está ali se referindo a um ser de uma espécie de forma genérica. Por que flor é um substantivo simples? Porque está sendo a palavra flor é formada por uma só palavra. E por que flor é um substantivo primitivo? Porque não vem de uma outra palavra. De floricultura, nós analisamos aí a palavra e percebemos que floricultura é um substantivo derivado, pois vem, ou deriva da palavra flor. É um substantivo comum, porque está designando um ser de forma genérica. E é um substantivo simples, porque a palavra é formada por apenas uma palavra. Os substantivos podem ser flexionados em gênero. Quando eu falo gênero, estou querendo dizer masculino ou feminino. Número, singular ou plural. E grau, aumentativo e diminutivo. Vamos ver sobre cada uma dessas variações. O gênero feminino e masculino das palavras substantivas, elas são classificadas em substantivos biformes, são aqueles que apresentam duas formas, ou seja, uma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, gato e gata. Também existem os substantivos uniformes. Somente um termo especifica os dois gêneros.
Dentro dessa classificação de substantivo uniforme, existem 3 tipos diferentes. Existem os substantivos uniformes epicenos, quando eu me refiro a animais. Exemplo, foca. Foca serve para macho e fêmea. Existem os substantivos sobrecomuns, quando eu me refiro a pessoas. Por exemplo, criança pode ser um menino ou uma menina. Já existem os substantivos uniformes comuns de 2 gêneros, quando eu uso uma palavra para me referir a 2 gêneros, mas eu faço uma diferenciação entre essas palavras por usar um artigo O para o masculino e A para o feminino. Exemplo, o artista, a artista. Então, dentro da variação de gênero, existem os substantivos uniformes e biformes. De acordo com o número do substantivo, eles são classificados em singular, palavra que designa uma única coisa, pessoa ou um grupo, por exemplo, maçã. Já o plural é palavra que designa várias coisas, pessoas ou grupos, por exemplo, maçãs. Em relação ao grau dos substantivos, eles são classificados em aumentativo e diminutivo. Existem, palavras que indicam o aumento do tamanho de algum ser ou alguma coisa, ou palavras que indicam a diminuição do tamanho de algum ser ou alguma coisa. Essa foi a nossa aula sobre substantivo. Próxima semana, veremos mais outra classe gramatical, que será o adjetivo. Então, nos encontramos na próxima aula.